Bom, então vamos para o que interessa. Uma IA nunca vai te substituir e eu posso provar. A IA só vai acabar com o trabalho das pessoas medíocres. E se você está aqui agora nesse canal, certamente você não é medíocre porque esse assunto te interessa. Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender por que a IA não pode te substituir. Isso é um problema para as outras pessoas, mas para você é uma excelente maneira de ganhar dinheiro de maneira inteligente. Vamos para o que interessa. Entendendo o novo mundo. Está todo mundo utilizando inteligência artificial. De fato, isso é bom, mas isso é bom principalmente para as pessoas que têm senso de percepção do que acontece ao redor. Tá? Eu vou explicar isso da maneira mais simples possível. Toda IA tem um tipo de marca d'água. Então, tudo que a IA produz deixa vestígio. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Aqui está uma copy de vendas sobre um curso de inglês. Se você notar, existe um padrão em tudo que o ChatGPT escreve. Ele fala sim e depois não. Depois ele fala sim e depois não. Depois ele fala não e depois sim. Um exemplo. Aprender inglês não precisa ser complicado. Aí depois ele fala, este curso foi criado para quem quer falar inglês de verdade. Então você entende, primeiro ele afirma, depois ele nega, ou depois ele nega e depois ele afirma. Então ele fica nesse jogo de sim ou não o tempo inteiro. Olha outra parte aqui. Aqui você aprende do jeito certo. E depois ele fala, nada de decoreba sem sentido. Ou seja, ele fica nesse jogo de sim e não. Para a maioria das pessoas, para 99% das pessoas, isso aqui não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque a pessoa lê isso aqui, entende, absorve isso aqui e para ela tá correto. Mas de fato, isso aqui está correto. Só não é natural. Tá? Só não é humanizado. Um cara que explica isso muito bem, e acho que vocês podem aprender bastante com ele, é o cara do canal Balaclava Ads, tá? Ele vai te explicar isso aqui de uma forma muito, muito inteligente. Mas voltando aqui no ponto, eu quero que vocês assistam o vídeo dessa youtuber aqui. O nome dela é Larissa e ela criou esse canal no YouTube há um mês atrás. Como você pode ver, mesmo o canal sendo novo, ela já tem 6 mil inscritos e já tem vídeo de mais de 1 milhão, tá? É vídeo short? Sim, mas já tem vídeo de mais de 1 milhão. Eu quero que você veja o trechinho desse vídeo aqui dela, ó. Presos nas partes grossas da barbatana. Como se a baleia tivesse uma rede de pesca embutida dentro da boca. Ela não precisa mastigar e nem caçar um por um. É tudo de uma vez. Para essas baleias, comer não é sobre força ou dentes. É sobre filtrar um cardume inteiro em um único gole. Para essas baleias, não é sobre, aí fala alguma coisa, aí depois ela fala, é sobre uma outra coisa. Ou seja, é aquele jogo de sim e não. Por que acontece isso? Porque provavelmente ela fez o roteiro desse vídeo numa inteligência artificial, provavelmente ela fez no ChatGPT. Então, a gente começa a ser um pouco mais criterioso no que a gente está assistindo. E agora, sempre que você assistir algo do tipo, você vai lembrar de mim. Bom, e eu tenho também um outro exemplo. Olha que interessante. Recentemente, o Raul Sena entrou numa discussão lá no X com o Renato 38. Eu não me importo com o tema da discussão, mas olha que interessante esse trechinho aqui da fala dele. Não é incoerência pontual, é contradição estrutural. Ou seja, provavelmente esse texto aqui foi feito no ChatGPT. Por quê? Porque ele tem a marca d'água do ChatGPT. Não é algo, é uma outra coisa. Ou seja, aquele jogo de sim e não. Então, o comentário abaixo do que ele fez é esse aqui. Alguém zoando porque ele escreveu com o ChatGPT. Bom, e você vai notar isso em tudo a partir de agora. Você vai notar isso. Você vai notar isso nos vídeos do YouTube, no TikTok, nos textos do Instagram e por aí vai. Por quê? Porque toda inteligência artificial deixa uma marca d'água. Lucas, qual é a marca d'água? É a falta de humanidade. A IA é boa em fazer coisas medíocres, coisas medianas e coisas relativamente corretas. Só que ela não é boa em fazer coisas humanizadas. E, na maioria dos casos, quem faz coisas humanizadas se destaca. E esse é o ponto do vídeo. Humanização. A IA parece certa. E mesmo quando ela está certa, ela está errada. Por quê? Porque a humanização importa pra caralho, tá? Então, o correto da IA é um correto não natural. E geralmente você precisa de algo natural e humanizado para se destacar. Se você já precisava disso, imagina agora que tá todo mundo usando IA. Todo mundo falando da mesma forma. A linguagem brasileira e dos outros países praticamente vai mudar, porque tá todo mundo falando igual, todo mundo usando os mesmos termos idiotas. Então, o que você precisa fazer? Só você vai entender quais são as palavras,
vídeos e imagens que se comunicam com o seu público. Quando eu falo público, eu tô falando para aquela galera que é a grande maioria aqui do canal que me segue, que empreende pela internet, mas eu também tô falando para você no seu dia a dia aí, no seu relacionamento, para você no seu trabalho, principalmente, na escola, para você quando vai entregar uma prova pro seu professor, para você entender, eu fiz no ChatGPT, será que tem algo? Cara, o professor lê, ele identifica na hora os padrões do ChatGPT, tá? Talvez ele não te fala porque ele tá cagando, mas ele entende na hora. Isso se aplica para todo tipo de trabalho. Mas agora vem a parte boa do vídeo, por quê? Vou te explicar como isso se aplica no mundo real, porque você entendendo como a humanização se destaca perante a IA, você vai entender que você precisa ser mais humanizado para se conectar com as pessoas, e é isso que faz você, de fato, ser um profissional diferente e ganhar mais dinheiro. Vamos lá. Vamos imaginar aqui que existe uma nutricionista e ela é focada em pacientes idosos. O idoso vai na nutricionista e ela faz uma dieta com ChatGPT. ChatGPT para a dieta. Certo? Bom, o ChatGPT vai passar uma dieta correta. Vai olhar lá qual que é o peso desse idoso, qual que é a altura, qual que é o sexo, quais são as doenças que ele tem, glicemia, diabetes, vai olhar tudo. E vai passar uma dieta. A dieta que o ChatGPT vai passar tá certa? Sim, 100% certa. Porém, tá errado. Ué, Lucas, como é que a nutricionista passou a dieta com o ChatGPT? A dieta tá certa, só que ainda tá errado. Simples. Porque o ChatGPT não analisou o idoso de fato. A IA consegue analisar os padrões, mas ela não é humanizada o suficiente para identificar outros aspectos da vida daquela pessoa. Um exemplo, esse idoso. Com quem que ele chegou na clínica? Ele foi acompanhado? Se ele tá sozinho, será que ele se sente sozinho? Lucas, por que isso é relevante? Ué, é uma dieta, não é? Será que ele tem disponibilidade para cozinhar? Será que tem alguém que cozinha para ele? Isso não é importante para montar uma dieta? Outra coisa. Esse idoso tem algum hobby? Faz tarefas durante o dia? Ou ele fica só em casa? Se ele fica só em casa, comer deve ser um dos prazeres da vida dele. Se comer é um dos prazeres desse idoso, a dieta que o ChatGPT vai passar, ela tá correta, mas ela é agradável pro paladar desse idoso? Porque se ele só fica em casa, um prazer dele é comer, ele tem que comer coisas que são palatáveis. O ChatGPT vai passar coisas palatáveis pra esse cara? Não. Por quê? Porque ele é bom em fazer padrões, mas não consegue se conectar, humanizar e entender aquele idoso de fato. E aí, o ChatGPT passa uma dieta correta e o cara fica com depressão. Por quê? Porque a dieta tirou um dos prazeres da vida do cara. Valeu a pena? Não. Vocês conseguem entender? Acho que vocês conseguiram notar onde a gente vai chegar. A gente chega no fato que a IA substitui o nutricionista vagabundo, o medíocre. É o que não tá nem aí. Ué, o nutricionista usa ChatGPT pra montar dieta, o idoso pode montar essa dieta em casa mesmo. Só que qual é o problema? Vai estar errado. Por quê? Porque não conseguiu ser humanizado o suficiente para atender as necessidades daquele idoso. E não adianta, a IA nunca vai conseguir fazer isso. É por isso que tem que ter um nutricionista lá, pessoalmente, atendendo, olhando pra cara do idoso para ver se ele chegou na clínica acompanhado ou não, se ele entrou na sala sozinho ou não, se ele sentou na cadeira pelo lado direito ou pelo esquerdo, se ele tá olhando muito para baixo, se a canela dele tá inchada, se o olho dele tá branco ou amarelo. Coisas que o ChatGPT nunca vai conseguir fazer. Ah, Lucas, mas no futuro pode ter a AGI, né? Cara, enfim, você pode brigar com a realidade, mas a realidade é essa. Confia ou não confia no que eu tô falando? Então, quando você coloca humanização no seu trabalho, cara, não existe IA que consegue te substituir. Não tem como. Um outro exemplo, vou dar um exemplo claro aqui que muita gente vai se identificar. Vamos supor que você é editor de vídeo, cara. Tem muito editor de vídeo que me segue. Você, como editor de vídeo, você tá editando o vídeo do Minecraft. Certo? Vocês já viram que a edição do Minecraft é diferente da edição do vídeo do Primo Rico? Nossa, é muito diferente. É completamente diferente tu ser um editor de vídeo de games pra ser um editor de vídeo de finanças. Quer ver um exemplo foda?
Canal do Natan. O canal do Natan usa memes, linguagens, música, efeitos sonoros peculiares do canal dele. Até o avatar aqui do canal é algo peculiar do nicho dele. Se você pedir para uma IA editar o vídeo dele, ela pode editar? Pode, mas vai ter conexão com a audiência? Não, por quê? Porque isso aqui é um subnicho, tá ligado? É uma tribo aqui. E essa tribo tem o seu próprio dialeto, tem suas próprias manias, tem suas próprias referências. E a IA vai jogar sempre pro mais padrão possível. Quanto mais padrão, menos humanização. E o que é bom de fato hoje em dia, o que vai se destacar cada vez mais daqui pra frente é humanização, mais humanizado. Aí tem muita gente que vai falar, poxa, daqui a 2 anos vou conseguir fazer um filme com inteligência artificial, vou ganhar muito dinheiro. Vai, realmente, isso é um fato. Daqui a 2, 3 anos, as pessoas serão capazes de criar coisas absurdas com o IA, e sim, isso já dá dinheiro e isso vai dar dinheiro. Só que quem vai ganhar ainda mais dinheiro é quem consegue fazer isso de forma humanizada. Vocês estão entendendo agora? A IA não é um problema. O problema é quem te ensina ou quem usa a IA de maneira errada, como se ela fosse um segundo ser humano. A IA não é um segundo ser humano para trabalhar para você. Ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta para mostrar para o mundo suas qualidades. Certo? Então, esse é um outro exemplo. Um outro exemplo que está bombando agora. Vocês conhecem o Beta da Montanha, não conhecem? Então. Rexona não te abandona. Essa frase aqui só faz sentido para quem conhece o Beta da Montanha. Por que esse é um exemplo aqui do canal Viajante? Porque 98% do público do Viajante é homem. E se você é homem, certamente você conhece o caso do Beta da Montanha. Consegue entender isso? Então, são coisas que a IA nunca vai pegar. É uma linguagem de nicho, certo? Uma linguagem que gera conexão. Na internet, não só na internet, cara, mas para tudo, você tem que gerar conexão com as pessoas. Um exemplo que poderia ser adotado também é massagista. Tá? Tu precisa ser o melhor massagista do mundo, que tu toca na pessoa e cura todas as doenças dela, tu cura o câncer da pessoa com massagem? Não. Porque massagem é mais sobre a pessoa entrar ali na sua clínica, se sentir bem, estar confortável, do que efetivamente você fazer algo que funcione de fato. Essa é a verdade. Pode fazer um monte de coisa lá que não funciona, mas se a pessoa se sentiu bem naquele ambiente ali, ela achou que é bom. Sacou? Então é ser humanizado que funciona. Só que a IA tem muita coisa boa. Que não é automatizar toda a tua vida, todo o teu trabalho, não. Mas é dar ideias, estudar, pesquisar, criar base para criar outras coisas. Repetir ações também é muito importante. Mas na hora de se relacionar com o público, ou com o cliente, ou com a sua empresa, ou com seus funcionários, qualquer interação humana tem que ser você. As interações humanas serão cada vez mais importantes. Tá? Cada vez mais importantes. Quem vai dominar o futuro é quem usa a IA de forma humanizada, tá? E, cara, não é querendo falar nada não, mas você pode pesquisar aí Preguiça Artificial. É um canal no YouTube que eu sou o dono, eu sou o próprio Preguiça Artificial, muita gente não sabe disso. É um canal que fala só de IA. Lá eu só falo de IA. E seria muito fácil falar pra você, nossa, usa a inteligência artificial pra fazer tudo aí pra você que você vai ficar rico. Porra, eu ia vender um monte de curso se eu fizesse isso. Só que não, eu não falo. Por quê? Porque por tanto tempo estudando IA, ensinando... Cara, eu já tenho mais de 10 mil alunos de IA. Cada dia mais eu percebo. Velho, o que funciona é usar IA pra extrapolar suas características. Usa IA pra se impulsionar. Os melhores negócios feitos com IA é quando você usa a IA apenas como uma ferramenta para desenvolver mais o que você é. Tanto que, porra, eu tenho um canal que falo de inteligência artificial, só que eu não tenho canais 100% de IA. Não. Todos os meus canais sou eu usando algumas ferramentas de IA para me conectar com o público. E é assim que eu ganho dinheiro. Eu vou até fazer um vídeo sobre as minhas fontes de renda, como eu ganho dinheiro no YouTube, e vou postar aqui no canal Viajante, porque, sei lá, poucas pessoas sabem disso. Sabe que eu moro numa chácara, que eu sou autossustentável e tudo, mas não sabe como eu construí de fato. Então, cara, IA é muito bom, só que tem que usar de forma humanizada, tá? Não delega tudo pra IA. Participe do processo. Quanto mais você participar do processo, mais você vai se destacar, beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.